pessoal. Queria apresentar para vocês um pouco do nosso projeto, mas antes eu queria saber aqui na sala, quem já ouviu falar do projeto Potássio Autazes? Focada na segurança alimentar, para o Brasil e para o mundo, a Potássio do Brasil apresenta o projeto Potássio Autazes, que irá produzir o importante fertilizante de cloreto de potássio para atender a produção diária do agronegócio brasileiro. O projeto Potássio Autazes está sendo desenvolvido no município de Autazes, tradicionalmente conhecido como uma região produtora agropecuária que fica a cerca de 120 quilômetros de Manaus, no estado do Amazonas. A Potássio do Brasil desenvolveu sua pesquisa mineral nesta região, exclusivamente em áreas de pastagem. Para a fase de pesquisa mineral já foram investidos cerca de 230 milhões de dólares, o que inclui sondagens geológicas, aquisições sísmicas, estudos ambientais, estudos de engenharia e aquisições de terras. Esses estudos permitiram identificar e definir uma reserva mineral lavrável de mais de 170 milhões de toneladas de cloreto de potássio, formada por uma camada subterrânea com dimensões de aproximadamente 13 quilômetros de comprimento, 10 quilômetros de largura e espessura média lavrável de 2,5 metros, localizada a cerca de 800 metros de profundidade. O maior objetivo da Potássio do Brasil em Autazes é criar um projeto plenamente sustentável e comprometido com a comunidade. E para isso estão previstos também grandes investimentos em programas socioambientais e rotas tecnológicas de engenharia, trazendo para a região amazônica o que há de mais avançado na indústria mineral mundial. O projeto Potássio Autazes está atualmente em fase de licenciamento ambiental e contará com as seguintes operações para atingir a capacidade de produção de potássio: a construção de 2 poços, shafts, de acesso à mina subterrânea. Um porto fluvial para suportar toda a logística que será implantado na margem esquerda do Rio Madeira, próximo à vila de Urucurituba. A mina subterrânea irá operar por meio do sistema de lavra em painéis, pelo método de câmaras e pilares longos. A usina de concentração terá capacidade para beneficiar 8.500.000 toneladas de minério por ano e produzir 2.200.000 toneladas de cloreto de potássio granulado por ano. A rota tecnológica da usina de concentração, com tecnologia comprovada mundialmente, será constituída basicamente pelas seguintes operações: recebimento do minério, britagem, lixiviação a quente, cristalização, secagem e compactação do cloreto de potássio. A usina de concentração será instalada em áreas tradicionalmente ocupadas por pastagens, utilizadas para a criação de gado na região, para as quais não será necessária, conforme apontam os estudos ambientais realizados por consultorias especializadas, a supressão de vegetação nativa de floresta tropical. A estrada de acesso existente, que será revitalizada e asfaltada, permitirá o transporte do cloreto de potássio granulado por caminhões da usina de concentração até o porto de embarque em Urucurituba, na margem do Rio Madeira. Aproximadamente 160 quilômetros de linha de transmissão, que irá beneficiar mais de 100.000 pessoas residentes em municípios situados na margem direita do Rio Amazonas. O projeto tem como premissa mitigar ao máximo qualquer impacto negativo e foca em potencializar os impactos positivos, especialmente para promover melhorias nos setores de educação, saúde, segurança, serviço de saneamento, moradia, entre outros benefícios para a comunidade da região do entorno do projeto. A Potássio do Brasil, seguindo seu compromisso com as ações de ESG, executa o projeto Autazes Sustentável, PAS, com o objetivo de contribuir como empresa cidadã para o alcance do desenvolvimento sustentável de Autazes e região, visando seu progresso socioeconômico e ambiental com independência do projeto Potássio Autazes. O PAS inclui ainda o reflorestamento de áreas degradadas e os cuidados com as florestas em regeneração, abrangendo uma área superior a 10 vezes a área total que será ocupada pelo projeto em superfície, bem como apoiará a proteção da biodiversidade e a manutenção da qualidade ambiental da região. Projeto Potássio Autazes, a maior
melhor e mais eficiente resposta do mineronegócio brasileiro para o fortalecimento do agronegócio nacional. Bom, pessoal, a intenção de passar o vídeo aí é um pouco de ganhar o nosso tempo aqui também com a apresentação, de forma mais objetiva, né? Vamos lá. Bom, essa é uma vista aérea da cidade de Altazes, né? Conforme foi falado no vídeo, é onde está localizado o nosso projeto lá no Amazonas. A cidade tem cerca de 40 mil habitantes e fica a 120 quilômetros de Manaus. 2 travessias por balsa e um caminho de aproximadamente 100 quilômetros de estrada, que hoje tem 2 pontes que caíram também. Então, a logística é um complicador para se chegar lá. Eu não sei se aqui vocês sabem, mas hoje 98% do potássio que o Brasil consome ele é importado. A única planta em operação que fica em Rosário do Catete, no estado de Sergipe, ela atende apenas 2% da demanda nacional e ela está em fase de exaustão. Então, assim, daí um dos principais motivos da importância do nosso projeto. Apenas para questão de localização, essa é a confluência do Rio Amazonas com o Rio Madeira, os municípios que estão na área de influência do nosso projeto, as terras indígenas que hoje estão próximas ao nosso projeto, e esse pontinho vermelho é a área da planta, que para vocês verem como na superfície o impacto é muito pequeno, né? E nós já tivemos algumas fases aí, principalmente relacionadas à questão da consulta indígena, baseada na OIT 169, e o protocolo que foi desenvolvido pelos próprios indígenas da região, o povo Mura. Também passaram por fases de nivelamento, audiências públicas, reuniões com o SIM, que é o Conselho Indigenista Mura, e as lideranças comunitárias, né? Essa é uma outra planta de potássio, mas essa é no Canadá. Vocês podem notar também que o impacto na superfície é mínimo, né? E essa planta, que é a mina de Jansen, ela atingiu a marca de 1.000 metros recentemente. Não tanto, mas a nossa vai atingir 930, em torno de 920, 930, esperado em janeiro de 2025. Mais uma vez o mapa com a noção das distâncias, né, a 8 quilômetros de 2 terras indígenas e do nosso porto, que fica no Rio Madeira. Como expectativa de implantação do projeto, deve levar de 5 a 6 anos, principalmente pela dificuldade do escavamento dos shafts, né, a esses 900 metros de profundidade, um investimento da ordem de 2,5 bilhões de dólares e uma vida útil ao redor de 23 anos. E o fechamento de mina ele vai começar ainda durante a operação. Vocês vão ver mais para frente como que vai ser aplicado. Os 2 municípios que estão na área de influência. A consulta Mura, conforme a gente falou, pela OIT 169, hoje ela está no 4º passo, que isso é uma organização interna deles, as decisões, até chegar no nível que é o 7º passo, que é onde acontece a deliberação. Qual o objetivo da implantação do projeto Potássio Altazes? Olhando por base os ODS da ONU, principalmente o número 2, a segurança alimentar, Fome Zero é onde a gente está relacionado. Mas, em paralelo, todo o nosso programa Altazes sustentável está baseado nesses princípios. São mais de 35 programas que a gente tem dentro do projeto. O potássio, para quem não sabe, é a composição da silvinita, né, que é o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, mais o cloreto de sódio, que é o sal de potássio. Após o processamento, ele atinge o produto final, que é o fertilizante de potássio, né, que é o MOP 95, que tem 95% de concentração. E ele é utilizado principalmente no agronegócio, né, ele é um dos componentes do NPK, que é o fertilizante que a gente utiliza, muito importante para o desenvolvimento saudável das plantas e também, em alguns casos, até para... eu não sei se aqui o pessoal sabia, mas não existe laranja doce se não houver potássio.
Hoje, conforme eu disse, o Brasil importa cerca de 98% do potássio, grande parte disso do Canadá e da Rússia, e tendo a Alemanha e Israel também como dois players muito importantes nisso aí. E o nosso projeto tem a capacidade de diminuir essa dependência externa do potássio em cerca de 20%. O Brasil hoje consome cerca de 12 milhões de toneladas e o nosso projeto vai produzir cerca de 2,2 milhões por ano. A região, conforme vocês viram no vídeo, é uma região de pastagem, já foi toda degradada para outras atividades econômicas, né? Então, o impacto ambiental, o desmatamento do nosso projeto é mínimo. A gente tem um compromisso de revitalizar e replantar uma área cerca de 10 vezes maior do que o que a gente vai ocupar com a nossa área da planta. Essa é aquela estrada que vocês viram no vídeo também. Hoje, a gente vai ampliar e asfaltar, ela vai ser o principal ponto de ligação da planta até o porto, cerca de 12 quilômetros. A área do porto também, hoje, é composta de mata degradada, de pastagens, né? A vila de Urucurituba fica bem do lado. E os dois shafts, conforme eu falei, a estrutura lavrável está a cerca de 800 metros, vai ter um shaft principal de 9 metros de diâmetro, que pode chegar a 920 metros para transportar tanto a silvinita lá de baixo para cima, e também vai servir de transporte de pessoas, materiais e equipamentos. E, em paralelo, um outro shaft que vai ser usado a princípio para ventilação, mas também podendo ser utilizado nessas outras coisas. A estrutura da nossa planta é uma estrutura bem simples, né? Conforme vocês viram, a área que ocupa em torno de 350 hectares. A gente tem uma pilha de armazenamento temporário. O nosso rejeito nada mais é do que sal de cozinha, que ao final do processo vai ser devolvido para as câmaras. Aí a estrada, conforme a gente falou, cerca de 12 quilômetros da usina ao porto. A área do porto. O porto nosso é uma estrutura bem simples também, nenhuma inovação muito grande. A gente aproveita o transporte das barcaças, que é muito utilizado na região amazônica. Inclusive, a Potássio do Brasil já assinou um acordo com a Ermasa, que é do Grupo Amage. As mesmas barcaças que levam hoje a soja para exportação vão retornar fazendo o caminho inverso, né? Melhorando a questão da logística, o custo do frete, tendo como Porto Velho o principal ponto de entrega do nosso produto. O Mato Grosso hoje consome 4,5 milhões de toneladas, ou seja, o dobro do que a gente consegue produzir. Então, naturalmente, o Mato Grosso deve ser o nosso mercado no futuro. O sistema de captação de água. O sistema de captação de água vai vir do Rio Madeira e também o tratamento, a reutilização da água. A linha de transmissão que vocês também viram no vídeo vai beneficiar toda uma população da margem direita do Rio Amazonas que não tem hoje ligação com a rede básica e utiliza basicamente energia de gerador, combustíveis fósseis. Em consequência, também melhorando a questão da telefonia e da internet na região. 80% da mão de obra é um compromisso nosso de contratar localmente, que vai trazer mais benefícios para o local. E aqui a questão da estrutura que eu falei. A gente vai fazer uma mina subterrânea clássica, né, na estrutura de câmaras e pilares, e após o processamento dentro da linha da planta piloto, a gente vai mandar o rejeito de volta, preenchendo essas galerias lá embaixo com o próprio material, que é o sal de cozinha. Aqui a questão da logística que eu falei para vocês, principalmente na parte aqui do Mato Grosso, que é onde é o caminho logístico natural. A recuperação das áreas, depois nós não vamos deixar nenhuma estrutura na superfície, vamos recuperar as áreas. E a questão dos estudos ambientais. Foram feitos por equipes de cientistas renomados a nível nacional e internacional, foram catalogadas espécies animais e vegetais. Houveram encontros de alguns objetos de arqueologia, que também foram feitos estudos técnicos, e literalmente a gente pôs o pé no campo, né, para poder fazer os estudos. E também a participação da comunidade, hoje que é muito
o apoio ao projeto na região é muito grande. As pessoas sabem disso. Obviamente, como todo projeto de mineração tem o pessoal que é contra, né? Mas a gente pode falar que a gente tem uma aderência muito grande com o pessoal da região lá. E, por fim, os maiores beneficiados, que é o agronegócio, que vai reduzir a interdependência, e a região de Altazes, né? Que vai ter aproximadamente 2.600 empregos gerados na fase de implantação, em média, com picos de 4.000, e na fase de operação, 1.300 empregos diretos, sendo que os indiretos podem chegar até 15.000, sem contar a questão das arrecadações tributárias, diretas e indiretas. E, mais uma vez, falando, nosso projeto, o Programa Altazes Sustentável, alinhado com os 17 ODS da ONU, e é isso aí que a gente queria mostrar para vocês.